Olá, amigos mais do que queridos de O Fator. Sejam pra lá de bem-vindos a esse primeiro episódio de uma série de programas que será muito legal. Pode anotar aí. A História da História. Sabe o que é a história da história? É aquela história que ninguém nunca contou. São os bastidores que você sempre quis saber e que agora, finalmente, a gente vai trazer para vocês. E nesse primeiro episódio, ninguém melhor para poder contar bastidores interessantíssimos de uma história que eu sei que vai agradar todo mundo. Pouco importa se é atleticano, cruzeirense, americano. Gostou de futebol? Eu sei que você vai gostar. Sabe com quem eu tô aqui? Sérgio Santos Rodrigues, ex-presidente do Cruzeiro, advogado, palestrante, escritor, pai, amigo, que mais? Sérgio, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Você está literalmente inaugurando, dando o pontapé inicial dessa série A História da História. Muito obrigado, Ricardo, um prazer estar aqui com você, falando com todo mundo que te assiste, que te lê sempre. Eu sou um leitor do Fator, você sabe disso, adoro o seu trabalho, do Lucas, acompanho aí há muito tempo e vejo o trabalho de bastidor que vocês já fazem de uma forma geral, né? Sobretudo aí na parte política, econômica, trazendo tanta coisa legal. E quando você me convidou para esse projeto, sei que futebol, como você falou, encanta todo mundo. E essas histórias legais aí do Cruzeiro, muita gente quer saber. Então é um prazer a gente estar aqui sem limite de tempo para poder falar sobre tudo que você quiser. Pessoal, antes da gente entrar, né, direito no que todo mundo quer saber, você quer, eu também. Eu sou atleticano, todo mundo sabe, mas sou doido para poder saber dos bastidores do Cruzeiro. Olha só, um breve preâmbulo para quem não conhece. Como eu disse, o Sérgio Santos foi ex-presidente do Cruzeiro, é advogado, palestrante, escritor, 41 anos, casado, pai de 3 filhos, e por falar nisso, fiquei sabendo que na família tem um canhotinho, camisa 10, que logo vai estar dando alegria. Eu espero que lá pro Atlético, é verdade? Jamais. Se ele for profissional, ele vai ter que escolher o caminho dele, mas temos lá o João, tá lá com 8 para 9 anos já, que tá arrebentando. Você falou canhotinho, minha briga que eu falo com ele, filho, tem que saber usar a direita. Ele falou, pai, nem o Maradona nem o Messi jogaram com a direita, então eu tenho o direito de não jogar com a direita. Mas aí isso aí vai aprendendo. Tá muito feliz na escola excelente que nós temos aqui com o Minas Tênis Clube, né? Além da Arena Sion, onde ele joga, e apaixonado com futebol, o dia inteiro assistindo futebol. Vamos ver, o futuro a Deus pertence. Sérgio, sabe o que me chamou muito a atenção, né? Quando eu estava olhando aqui, eu fiz meu dever de casa, né? Eu fui estudar a respeito do meu entrevistado. E é difícil encontrar um dirigente esportivo tão bem preparado como você. Eu não vou nem falar das suas qualidades acadêmicas no campo do direito, porque você é um advogado militante e isso faz parte do seu dia a dia. Mas é impressionante o seu currículo acadêmico também no esporte. Você teve curso no Real Madrid, você tem curso na FIFA, curso na CBF. Você fez isso para se preparar para ser dirigente de futebol? Ou não? Foi uma coisa que aconteceu mais ou menos junto? Não, sem dúvida eu fiz para me preparar para ser dirigente. Aconteceu que eu cheguei no Cruzeiro na área jurídica e ali fui me apaixonando, dando aquela vontade, um dia eu quero ser presidente. E eu sempre pensei isso na vida. Eu acho que para a pessoa ser completa em qualquer área, ela tem que combinar a teoria com a prática. E era um momento, Ricardo, que pouca gente falava em estudar futebol. E foi assim, muito importante para mim essa época, a minha convivência com o Thiago Escuro, que passou aqui em 2016 e hoje é o CEO do Mônaco. Eu não tenho dúvida nenhuma que é o dirigente desportivo brasileiro de maior sucesso no mundo. O Thiago era formado numa universidade de esporte, a gente fez bastante amizade e ele me incentivou bastante, e isso era meio a contramão, porque até então o dirigente era o famoso cartola, o fumador de charuto, que briga, que dá tapa na mesa, né, que é o mais malandro, e a gente acha que acabou indo por um caminho daquele dirigente que queria estudar, né? Então a partir disso eu comecei realmente a fazer curso primeiro na CBF, na Universidade do Futebol, depois no Real Madrid, e obviamente muito criticado por isso, né? Mas enfim, eu acho que hoje a realidade mostra que os grandes dirigentes aí que são expoentes são dirigentes que têm se preparado e estudado cada vez mais, né? Então foi o que eu busquei fazer ao longo da minha vida antes de me tornar presidente. Mas acho até que para ser advogado, já que você quer falar dos bastidores, eu acho que tem um caso engraçado. Quando eu fui candidato à presidência do Cruzeiro em 2020, uma hora eu fui pedir voto para um conselheiro, que ele virou para mim e falou assim, advogado não entende nada de futebol. Eu virei para ele e falei assim, mas hoje o Cruzeiro não precisa de quem entende futebol, precisa de quem entende recuperação de empresa. Isso aí foi uma coisa que eu estudei bastante. Aliás, o objeto da minha dissertação de mestrado era a lei de recuperação de empresa e falência. E ele riu na hora assim, falou assim, você quase me convenceu, mas eu ainda acho que precisa do futebol. Falava, olha que não, vai precisar mais de gestão. Acho que eu estava certo no final. Olha, eu queria pegar até um gancho nisso que você acabou de falar.
porque eu vi que você publicou entre autoria e coautoria 8 livros. E um deles, eu sou atleticano, como eu já disse, e sou muito grato, né, aos chamados 4Rs, ao presidente Sérgio Coelho, a todos os investidores atuais da SAF do Atlético. Mas vendo os seus livros aqui, eu descobri que antes de ser grato a eles, eu tenho que ser grato a você. Ou seja, você foi um dos autores ou você foi um dos precursores da lei da SAF, é isso mesmo? O seu livro Futebol S.A. conta muito isso? Na verdade, autores foram os redatores da lei, foram 2 advogados, o Mansur e o Rodrigo, de São Paulo, e o senador Rodrigo Pacheco encampou essa redação e apresentou o projeto de lei no Senado. O que a gente fez, na verdade, foi porque logo que a gente chega no Cruzeiro em 2020, a gente viu pelo tamanho do problema do Cruzeiro, Ricardo, pelo tamanho da dívida, que aconteça o que acontecer, não ia ter patrocínio, venda de jogador, nada que ia conseguir bancar isso. A única solução ia ser vender o clube. Só que nos moldes que a legislação brasileira estava naquele momento, ninguém ia comprar um clube de futebol. Então precisava aprovar a lei da SAF, que tinha um texto muito bom, e aí realmente o que eu acho que eu contribuí aí de certa forma foi correr atrás do Rodrigo Pacheco, que muita gente não sabe, hoje o senador, presidente Rodrigo Pacheco, foi do Tribunal de Justiça Desportiva aqui de Minas Gerais, foi meu colega no TJD aqui, e depois tinha sido meu colega no Conselho Federal da OAB, um amigo e colega de profissão, então eu expus a ele esse problema que passava o futebol brasileiro, sobretudo desses 3 clubes, Cruzeiro, Vasco e Botafogo, que acabaram sendo os primeiros a fazer SAF, que esses clubes não resistiriam se não houvesse uma mudança nesse cenário, até porque veio o período de pandemia, a gente está falando de 2020. Então o senador Rodrigo Pacheco foi fundamental atender esse pleito e colocar realmente o projeto que era de sua autoria para poder tramitar, né? A época também, eu falo que foi uma feliz e infeliz coincidência. Infeliz porque assume o senador Carlos Portinho do Rio e infeliz porque ele só assumiu ao falecer o senador Harold, que faleceu de Covid no ano ainda de 2020, mas assume o senador Portinho no Rio de Janeiro, que havia sido advogado de direito esportivo, inclusive advogado do Cruzeiro comigo. Eu tenho várias fotos com ele fazendo defesas do Cruzeiro, de atletas do Cruzeiro no STJD, quando eu prestava serviços jurídicos ao Cruzeiro. E quando o senador Portinho assume isso, ele pega esse desafio de relatar o projeto de lei e realmente faz ele tramitar muito rápido. Então, eu acho que realmente a gente participou bastante. Falo que tinha época que o Cruzeiro perdia jogo aqui no domingo, Ricardo. Segundo, eu estava de terno, indo de avião para Brasília, torcedor me xingando até. O que você vai fazer em Brasília? Lá não tem jogador, lá não tem dinheiro, né? Mas não entendi o que a gente estava trabalhando. Então, acho que a gente contribuiu muito, foi por isso. Tanto que nesse meu livro, o senador Rodrigo Pacheco faz o prefácio e o senador Carlos Portinho faz o pós-fácio. Acho que ambos relatam um pouco também do tanto que a gente batalhou para isso acontecer. Foi a primeira SAF do Brasil, não é isso? Nós somos a primeira SAF, a primeira não só a se registrar na junta comercial e em seguida a primeira a ser vendida. Vocês já haviam um trabalho de bastidores antes ocorrendo também, de preparação, de arrumar um pouco a casa para poder finalizar com a SAF? Claro. Ou as coisas foram acontecendo concomitantemente? Não, como isso se tornou o nosso projeto primordial do mandato, falo que são aquelas decisões difíceis que a gente tem que tomar, porque primeiro a gente traz a UI para dar umas consultorias para nós, depois a Álvares Marçal, que é uma das maiores empresas de reestruturação de dívida do mundo, mas que não estava ainda sedimentada na parte esportiva no Brasil, começando a crescer, né, com a batuta lá do Fred Luz, que foi CEO do Flamengo, participou daquela grande mudança do Flamengo na gestão do Bandeira de Melo. Então o Fred vem, traz o Cobra, que depois ficou um tempo na gestão da SAF, mas já ajuda a gente a envelopar. A gente precisava fazer isso, porque quando eu recebo o Cruzeiro, a culpa não foi do conselho gestor que ficou 6 meses lá de não conseguir, porque era tanto problema, os problemas iam para trás. O conselho gestor foi tentando tampar o que conseguia, mas na hora de passar para nós, eles não tinham todas as informações possíveis que a gente já conseguiu entregar muito mais para o Ronaldo depois, né? Então a Álvares Marçal vem nos ajudar a fazer isso aí, e depois de forma até pioneira, hoje a gente vê a XP atuando até em Fórmula 1 e outros segmentos, mas quando a gente assenta com a XP ali em julho de 2021, Ricardo, acho que isso é uma outra coisa bem interessante que eu conto no livro. A XP nunca tinha pensado até naquele momento ali mexer com futebol, né? A gente conversou com eles, nossa, que ideia legal, pode ser um mercado, a lei nem foi aprovada e tinha além do Pedro Mesquita outros sócios da XP ali, foi bem bacana essa reunião e de forma pioneira também a XP fecha com a gente. Então a gente deixou isso tudo pronto porque a gente tinha convicção que a lei ia ser aprovada e a gente falou, o dia que ela for aprovada, tanto que o nosso estatuto já estava pronto. A lei é aprovada, na verdade ela tem alguns vetos, volta a lei, quando derrubam-se os vetos, no outro dia a gente já registra o estatuto na Juseng. Então a gente já vem se estruturando juridicamente, economicamente, deixa tudo pronto para ser a primeira SAF do Brasil. Perfeito. Sérgio, você não caiu do Cruzeiro de paraquedas, né? Você não chegou, disputou uma eleição e assumiu a cadeira. Não. A sua trajetória no Cruzeiro, ela é bem anterior a isso. Ela é bem anterior. Eu me graduei em 2004, em 2006 eu tive a oportunidade de entrar no Tribunal de Justiça Desportiva. Houve uma reformulação, para quem gosta de futebol vai lembrar, em 2005
nós tivemos aquele escândalo da arbitragem do árbitro Edilson, que o STJD proibiu, então, o CNJ proibiu que magistrados fizessem parte de tribunais desportivos. Havia alguns magistrados aqui, saíram, então deu muita vaga, eu pleiteei e consegui entrar no Tribunal de Justiça Desportiva daqui, em 2006, de Minas Gerais de futebol. E aí, em 2009, então o presidente Zezé Perrella me convida para ir para o jurídico do Cruzeiro, auxiliar lá na presidência, fazer as defesas na parte desportiva e já ajudar na parte de gestão e estratégia também. Então é quando eu largo o TJD, porque seria uma incompatibilidade, e passo a viver mais o Cruzeiro. Eu já era conselheiro do Cruzeiro, mas aí ali começa aquela trajetória de estar de perto, de ver bastidor e apaixonar e falar, pô, um dia eu quero ser presidente, né? Então, depois de eu ficar aí na Superintendência de Gestão e Estratégia e na assessoria jurídica da presidência, eu fui superintendente de negócios internacionais, trabalhei muito junto à base, viajei para torneios internacionais, vi ali realmente o que é viver o dia a dia com esses garotos crescendo. Pô, pegar os garotos que eu viajei, só para você fazer um parênteses, mas nosso amigo Rony do Palmeiras estava no time da base do Cruzeiro, Fabrício Bruno, Murilo, zagueiro, Fabrício Bruno do Flamengo que está sendo vendido, Murilo, zagueiro, Bruno Viana, que jogou muito bem no profissional depois, enfim, passaram vários meninos aí de grande destaque depois. E a partir dali, depois, eu fui para a Superintendência de Futebol Profissional. Então, assim, eu vivi essas 3 sedes do Cruzeiro, Toca 1, Toca 2, clube, né, a sede administrativa, até me candidatar em 2017. E aí em 2017 eu acabei perdendo a eleição por 15 votos, né? Foi 52% a 48% praticamente, mas acabei perdendo a eleição e fiquei afastado nesses 2 anos aí que assumiram essas pessoas aí que assumiram, fizeram o que fizeram com o Cruzeiro e voltamos depois em 2020. Então eu tive 9 anos de serviços em tempo, todos voluntários e gratuitos para o Cruzeiro em diversos setores. O que foi mais frustrante nesse momento, Sérgio? Perder a eleição ou assistir ao que ocorreu com o Cruzeiro depois dessa sua perda? Perder foi triste pela forma, Ricardo, porque primeiro é aquela coisa que acontecia, até do ranço que se criou depois da forma como se via conselho de clube. Eu tinha 2 defeitos para o pessoal do Cruzeiro que falava que não ia votar em mim. Um, ser novo, porque eu tinha 35 anos, independentemente do meu preparo, quando eu candidatei. E o segundo é que eles falavam que o presidente do clube tem que ser o cara que frequenta o clube, que joga sinuca no clube, que nada no clube, e não o cara que está mais apto a gerir um clube de futebol. Então, por essa forma, por eu ver muita gente dizendo que não ia votar em mim por esses 2, ou seja, os meus defeitos seriam esses, que acabou que o Wagner não tinha, porque o Wagner tinha 85 anos, diferentemente de mim, e ficava no clube todo final de semana, ele estava lá tomando cerveja com o pessoal. Eu falava, pô, muitas vezes quando o pessoal estava vindo no final de semana, eu estava viajando com o time profissional, prestando serviço para o clube, né, ou me preparando para estar na gestão do clube como um todo. Eu não acho que o presidente do clube tem que ser o cara que nada na piscina todo dia, até porque eu falo que houve essa evolução no futebol. O clube hoje que tem clube social, já houve a época que havia clubes sociais com clubes de futebol. Então o Cruzeiro que ganhou do Santos lá na década de 60, de fato quem bancava o futebol era as cotas do clube. Só que essa lógica girou. Hoje eu tenho um clube de futebol que tem 2 clubes sociais, né? As 9 milhões de torcedores torcem para quê? Para a piscina tá limpa e a peteca tá pintada ou para o Cruzeiro ganhar? Então eu estava me preparando para gerir essa máquina muito maior. Então a minha frustração de perder a eleição foi por essas razões que foram colocadas e acabou que deu no que deu, né? Tomaram uma outra opção e o Cruzeiro foi para esse caminho ladeira abaixo nos 2 anos subsequentes. Aí, em 2020, em meio a uma pandemia, né, pandemia de Covid, você ganha uma eleição com 80% dos votos, não é isso? Mais um mandato tampão. E aí depois é que tem a eleição efetiva, onde você foi eleito presidente para 3 anos. Foi isso que aconteceu. Exatamente. Então, essa diretoria renuncia em 2019, final. Naquela loucura lá, junta-se o que é chamado Conselho Gestor, alguns empresários lá, né, abnegados, se dispuseram a ir lá passar por essa transição. Começa a ter uma discussão ali, porque o presidente desse Conselho Gestor à época não queria convocar a eleição, segurou um pouco a pandemia e tal, mas havia meio seguro de fazer essa eleição, mas acabou demorando um pouco mais, mas essas pessoas ficaram lá, fizeram o que foi possível e lançam a eleição em maio, né, de 2020. E aí vem essa hora que eu te falei. Eu falei, olha, talvez o meu melhor momento seja esse, porque eu venho para fazer gestão e não que eu despreocupe que você nunca pode fazer isso num time de futebol, mas o menos relevante agora é o projeto desportivo, e sim o projeto de existência do clube. Era isso que eu defendia sempre, embora a torcida nunca queira ouvir isso, mas era a verdade do Cruzeiro, era essa, né? Então, muita gente falava em refundar o Cruzeiro, deixar aí para começar um outro CNPJ na 4ª divisão e por aí vai, enfim, várias coisas, mas a gente entra
de fato, nesse cenário extremamente complicado, né? Quer dizer, primeira vez num time na Série B, primeira vez que o time da Série B não tem aquela cláusula guarda-chuva, ou seja, que joga com o direito de TV da Série B, isso era super relevante, isso impactou o Cruzeiro mais ou menos em 60 milhões de reais. Você imagina eu disputar a primeira Série B com 60 milhões de reais a mais do que eu tive naquele momento. Com menos 6 pontos, que foi um negócio bem complicado também, com o risco de perder mais 6, que tem um caso que entre a minha eleição e a posse teve um outro pagamento para fazer, que caiu no meu colo para fazer. Então, enfim, tudo que mais difícil de acontecer, aconteceu com a gente naquele momento ali. Eu quero demais abordar essa questão dos 6 pontos aí, né? Porque eu, como torcedor do lado de cá, tudo que eu queria ver era que isso acontecesse. Mas eu queria dar um passinho antes. Você falou do comitê gestor, né, que teve lá por um tempo. À época, Sérgio, a gente ouvia, as coisas eram eram opiniões muito divergentes. Tinha gente que dizia, olha, esses caras vieram, são empresários de sucesso, eles entendem do que estão falando e o que eles propuseram para o Cruzeiro é melhor. Mas tinha muita gente que criticava também. Você, que estava lá dentro, que participou ativamente disso, você poderia dizer para a gente o seguinte, olha, foi efetivamente um bom trabalho ou não, deixou a desejar em algum ou outro aspecto? Eu acho que deixar a desejar, até eu deixei a desejar. O que eu penso ali foi o seguinte, primeiro aspecto extremamente positivo, a coragem de assumir. Que eu acho que a pessoa que coloca o seu nome à frente, a cadeira na frente, topa sentar e vai, já merece o meu aplauso, sem dúvida nenhuma. Mas é claro que eu acho que assim, poderiam ter feito algumas coisas diferentes. Por exemplo, a gente mesmo estava disposto a ajudar, oferecer, que tinha passado pelo futebol há muito tempo. Não, deixa aqui que a gente resolve, né? E vai tocando as coisas. Por exemplo, a época que alguns compromissos ali que eu ouvi falar depois que não conseguiram levantar dinheiro porque ninguém quis colocar o nome no aval para poder levantar o empréstimo. Pô, eu fiz isso. Eu avalizei o Cruzeiro mais de 40 milhões de reais no meu CPF e eu não tenho esse patrimônio. Quisera ter para poder bancar um dia, mas não tem, mas é necessário fazer, senão ninguém empresta o dinheiro. Ninguém desse comitê gestor se dispôs a fazer isso. Da época que eu pelo menos não peguei nenhum empréstimo assim. Inclusive, esse caso que você falou dos 6 pontos decorre disso, que algumas pessoas vieram me acusar de que eles teriam ido ao BMG para pegar um empréstimo e eles teriam falado que não, o Sérgio pediu para não fazer. Eu falei, primeiro, um banco sério jamais faria isso como o banco é. E eu conheço os diretores, à época o Alaura ainda estava lá, o próprio Ricardo, o Issa, que é um cara super bacana. Primeiro que eles jamais fariam isso, eu não tenho dúvida nenhuma, né? E segundo, que eu também jamais faria isso. Qual que era o meu interesse em assumir o clube com menos 6 pontos? Então, o que eu ouvi dizer na época, faltou simplesmente garantia. Se tivesse garantia, teria o dinheiro, que é o que eu acabei fazendo depois para levantar o dinheiro, né? Mas, repito, acho que são extremamente corajosos, são todos empresários de sucesso, igual você falou, isso eu não tenho dúvida nenhuma, mas acho que cometeram erros, como eu disse, que eu também, se for falar, um monte de gente vai falar que eu cometi e que todos os outros cometeram. Sérgio, você quando chegou, imagino que você tenha encontrado a casa totalmente em desordem, dívida para todo lado, risco de fechar, risco de perder ponto, enfim, eu imagino que você tinha tantas frentes de trabalho, de preocupações, que devia ser difícil focar no que era principal naquele momento também, que era trazer receita para o clube. E eu me lembro que, à época, houve algumas iniciativas muito interessantes, que era um sócio torcedor do Cruzeiro, eu tenho amigos que pagavam, eram valores bastante significativos, era sócio diamante, você fazia lives também ao vivo, isso aí foi ideia sua, era junto do comitê gestor? Que horas que você conseguia pensar esse tipo de coisa com tanto papagaio, com tanto incêndio para pagar? Ô Ricardo, foi curioso. A gente ganhou eleição numa quinta-feira e de lá eu estava no meio da pandemia. Na pandemia eu praticamente morei na casa de um amigo em Lagoa Santa. Então acabou a eleição, nós fomos para lá, né? Aí eu falei assim, eu fiquei na campanha o tempo inteiro, ligava o dia inteiro e tal. Falei, gente, vamos tirar. Tava minha família, a família dele, e obviamente a gente evitou, não podia aglomerar, não foi muita gente, mas tava nós ali basicamente, mais poucos amigos. Falei, vou tirar o dia de manhã para não falar de futebol, que seria a sexta. No sábado a gente começa a pensar. E aí já chamei algumas pessoas ao redor que a gente queria começar seu trabalho, até porque embora eu ganhei a eleição no dia 21 de maio, a posse só seria 1º de junho. Mas 21 é quinta, 22 sexta, na segunda, 25 ou 26, salvo engano, a gente já estava dentro do clube, porque 28 vencia mais uma dívida que podia ser menos 6 pontos. E aí eu já comecei a juntar com essa equipe e pensar, nós temos que... Como que nós vamos ganhar dinheiro? Porque nós vamos gerir um clube de futebol sem futebol. Então eu não tenho bilheteria, eu tenho patrocinador cortando patrocínio agora porque não tem previsibilidade de como que vai aparecer. A gente tem que pensar em como que nós vamos gerar dinheiro. E aí sentou esse grupo e começou a pensar, vamos talvez vender uma antecipação do ano que vem, vamos vender produto virtual. A ideia do sócio diamante, assim, essa modéstia à parte foi minha. Eu falava, a gente tem que ter um produto premium. Tudo na vida a gente tem alguma coisa mais cara que as pessoas topam pagar. E que se mantém até hoje, né? Se mantém até hoje.
Mas à época, Ricardo, a gente não tinha futebol, nós chegamos a fazer 180 sócios diamante sem futebol. 180 pessoas pagando R$1.000 por mês sem ter futebol. Né? Então, assim, isso que eu acho que foi uma coisa bacana que a gente criou. A experiência das lives, que enquanto o time estava ganhando, todo mundo acha que tinha que ter, quando perde, acha que a live é culpada, mas a live trouxe dinheiro pro clube. Acho que a gente trouxe experiências completamente diferentes, porque o torcedor queria ver alguma coisa. Então a gente passava o treino dentro do YouTube, aí fazia uma entrevista junto, fazia uma mistura legal, criava conteúdos exclusivos pro canal, para quem contribuía de alguma forma, fez a Operação FIFA, que tinha uma doação através de QR Code, enfim, foi tentando fazer o máximo possível para se virar naquele momento difícil. Os primeiros grandes patrocínios que vieram após a chegada, a ideia é essa aqui, tá? É a gente falar o que aconteceu por trás, repito, a história da história. Os patrocínios grandes que vieram à época, Encamp, Boozer, eu me lembro aqui de cabeça. Isso é trabalho, cartão de tudo, isso é trabalho de Sérgio Santos ou foi um trabalho que já vinha sendo feito antes? Foi um pouco antes nosso e da nossa equipe. Por exemplo, cartão de todos. 2 semanas antes da eleição, eu fui almoçar na casa do Altair Vilar, lá em Patinga. Né? Então fui conhecer ele é um grande cruzeirense, ele e os filhos já estavam no futebol de alguma forma. Aí amigos em comum nos apresentaram, eu fui almoçar lá para pedir ele. Falei, olha, se a gente ganhar, eu preciso que você esteja do meu lado. Né? O Regis foi a mesma coisa, o Regis é um amigo, o filho dele, o Regim, estudou e formou comigo na faculdade, o Regis é cliente do meu escritório. Falava, Regis, você tem que estar do lado. E é legal, porque na apresentação do patrocínio o Regis fala, já tive várias oportunidades, já tive aqui, mas estou aqui pela gestão que entrou agora. Então eu tô com eles, né? A Boozer foi da mesma forma, veio de um relacionamento pessoal do nosso então diretor de marketing. A Boozer tem 2 sócios, um é cruzeirense e outro atleticano. Então eles entraram nos 2 times, mas veio de um relacionamento pessoal também. Então a gente foi construindo a maioria dessas pessoas que foram chegando através disso. E, obviamente, aquilo que todo mundo queria, mas era short atrás, short na frente, axila, onde podia pôr patrocínio, era a nossa realidade, né? A gente fazia. Bora falar de SAF? Do que você quiser. Uma pergunta que eu, como atleticano, né, e acompanhei bastante de perto esse processo no Atlético, como lidar? Porque eu sei o quanto foi difícil e eu imagino o quanto tenha sido difícil para você. Como foi lidar com paixão de torcida e SAF? Com aquela história de, estão vendendo o clube, estão entregando de graça o clube, né? Porque o torcedor, né, Sérgio, ele tem uma ligação realmente afetiva com aquilo. Claro. Mas não é o torcedor que vai lá e paga a conta. Né? E aí quando vem alguém que talvez encontre uma solução, ele fala assim, não, isso aqui é meu, você vai entregar o que é meu? Como é que foi lidar com isso? Volto a repetir, eu vivi isso de perto e sei que não é fácil. Mas olha só coisa engraçada, Ricardo, acho que a gente tem uma particularidade que eu falo que na vida as grandes mudanças nossas são na dor e no amor. E a dor do Cruzeiro foi tão grande que eu acho que o nosso ele foi um pouco ao contrário. A torcida ficou super feliz, mas no conselho a gente teve grande resistência. Eu me lembro, tinha brigas, né? Tanto que a gente teve 2 reuniões emblemáticas no conselho do Cruzeiro. A primeira foi para fazer aquela mudança dos 49% e 51%, porque o estatuto do Cruzeiro já existia a possibilidade do clube empresa da SAF, mas só poderia alienar 49%. E é o que a gente fala, a gente tem que entender o que o mercado quer. Toda vez que a gente conversava, aparecia, quem vai comprar um clube para ser minoritário com 1 bilhão e 100 milhões de dívida? Ninguém. Então o mercado não vai aceitar isso. Então a gente tem que alterar. Então no dia que tem essa vitória do 90-10 que é aprovado, a torcida solta foguete lá fora e tal. E a mesma coisa quando for entregue as tocas para a SAF. Todo mundo, você deu as tocas para o Ronaldo. Não, nós demos as tocas isso foi bastante polêmico, né? E depois, se quiser, a gente entra nesse detalhe também. Mas então a gente chegou nesse momento, o Ricardo, que aí eu entendi, mas no Conselho do Cruzeiro teve demais. Muita gente, mas uns até brincavam, e se o Rubens comprar o Cruzeiro para acabar com o Cruzeiro? Eu falei, gente, não existe bilionário bobo, o Rubens jamais vai gastar dinheiro à toa para isso, ele não existe essa possibilidade. Mas enfim, tem lá tudo amarrado na lei, aí tinha que explicar. O novo, todo mundo tem medo, né, Ricardo? Mas tem lá que é proibido mudar o nome, proibido mudar a cor, proibido mudar o emblema sem aprovação, e aí permanecem os vetos com a associação. Então a gente teve que explicar a lei para todo mundo, que acho que é mais fácil que lei tentar entender, muita gente quer questionar e brigar. Mas isso aí foi um processo que a gente foi acabando, passando por ele, mas no nosso lado, incrivelmente, ainda bem a gente teve a torcida do lado, porque e acho que isso acabou freando um pouco o ímpeto de alguns também, porque eu vejo, por exemplo, o que acontece no Vasco, foi terrível para o próprio Vasco, um monte de liminar, guerra de liminar na época, hoje está em liminar de novo, isso é muito ruim, segurança jurídica para fazer negócio, para o próprio clube, entendeu? Então acho que isso aí a gente conseguiu superar bem. Sérgio, me fala uma coisa. Antes de fazer a pergunta, pessoal, se de vez em quando vocês ouvirem um passarinho cantando, uma motoca passando por ali, não repara não, porque a ideia é essa mesmo, é um ambiente bem informal, tá bom? Sérgio, criou-se aí no imaginário popular, né, que você, Sérgio Santos Rodrigues, entregou o Cruzeiro pro Ronaldo.
que o Ronaldo comprou o Cruzeiro por meros 50 milhões de reais e que nem chegou a colocar esses 50 milhões. Né? E que depois foi pedida uma recuperação judicial, então ele se livrou de todas as dívidas, e para piorar tem a questão das tocas 1 e 2, que ainda foi entregue para ele como garantia. Eu lembro que à época eu até brincava, caramba, até eu, atleticano, quero comprar o Cruzeiro. Não ponho grana, assumo dívida, e essa dívida está garantida em cima de patrimônio, dá isso para mim. Foi assim mesmo? É o imaginário popular ou burrice de quem não entende absolutamente nada? Acho que é a soma dos três. Ou então também o que eu falo, o que mais tem é gente para falar de gestão que nunca administrou nem uma barraquinha de pipoca, que é difícil de administrar para quem tem que compor custo, vender, pensar no tempo de deslocamento, né? Eu não desmereço quem faz isso não, que para mim é um empreendedor também, mas eu falo que tem muita gente que dá o palpite sem ter feito isso. Vamos contextualizar o caso do Cruzeiro. Eu acho que o primeiro ponto é lembrar onde estávamos, né? Naquela situação, terminando o campeonato, não tendo subido, precisando montar um time que era uma exigência para poder subir. A gente tinha, à época, 29 milhões de dívida para vencer, exatamente para vencer de FIFA, que senão a gente nem registraria para o ano subsequente, para 2022. Aí alguns até falam, mas você já tinha trazido o Matos jogador? Já, a gente ia correr atrás, se não conseguisse vender ia ter que dar um jeito. Mas sempre seria o famoso empurrando com a barriga, sem solução definitiva. E aí, o que acontece, até voltando um pouco para trás, Ricardo, que eu acho que é um caso curioso, que pouca gente pergunta para saber a realidade. Você deve se lembrar muito bem, foi uma polêmica muito grande, que eu estava ali no final do campeonato já, outubro ou novembro, eu fui convidado a dar uma palestra em Portugal, num evento que estava Jorge Jesus, estava o presidente do Fortaleza, do Inter, gente do Benfica, enfim, um evento mundial, o que deveria ser um orgulho, né, até para a imprensa mineira, falar, pô, tem um gestor mineiro dando uma palestra no exterior com essa turma toda, virou uma afronta, porque nesses 3 dias que eu estive lá, houve uma greve dos jogadores aqui por causa de problema de salário, que diga-se de passagem, eu já herdei assim, né? Eu entrego o clube com menos salários devidos do que quando eu peguei. A verdade é essa, mas enfim, isso aconteceu, deu uma crise muito grande, eu volto, chego aqui, precisava resolver o problema. Eu vou e chamo 4, 5 grandes empresários cruzeirenses ali que sempre participaram, que à época inclusive falavam muito, davam uma entrevista, e curioso que eu propus para eles basicamente o modelo que o Atlético fez. Falei, olha, eu não tenho interesse nenhum de querer mandar em dinheiro dos outros, eu preciso resolver o problema do Cruzeiro. 4 grandes empresários é muita gente. Pode falar o nome dos 4 grandes empresários? Estavam lá na minha sala no escritório, eu, o Pedrinho do BH, o Regis, o Alvimar Perrella, ex-presidente, e o Paulo Henrique do BS2, Penta Guimarães. Você os convidou para poder efetivamente... Eles já estavam sempre conversando sobre, né? E de fato, alguns, eu sempre citei isso nas minhas entrevistas, acho que o Pedrinho não preciso nem dizer, pessoa que sempre ajudou o Cruzeiro, não só a minha gestão, e o Regis, inclusive, chegou a ajudar na minha gestão também. Eu falei, esses dois ajudaram de verdade. Além de patrocínio, o Regis também ajudou com dinheiro na gestão. Esses dois ajudaram. Mas todos os outros participavam e a gente os chamou, participava até oficialmente como conselheiro da SAF no começo, para a gente poder discutir, buscar essas soluções como pessoas de mercado que são. E eu lembro que a época eu fui e falei, olha, o que eu acho que a gente tem que buscar fazer, não adianta ficar só tapando buraco, nós estamos com um salário em aberto aqui, por que vocês não vêm aqui e assumem o Cruzeiro, vê o que tem que ter de dívida, coloca o percentual como vocês quiserem, vocês assumem a direção da Toca 2, eu não preciso nem pisar na Toca 2, não faço questão nenhuma, né? A época já estava apalavrado o Matos, que é um cara tanto que o Pedrinho trouxe agora, sempre gostava, então eu falei, já tem um gestor aqui que o próprio Pedrinho já gosta, vocês podem assumir o Cruzeiro a partir de agora e a gente coloca, garantia as ações da SAF, futuras ações da SAF, enfim, como vai ser. Aí todos ficaram, não, mas receio demais, segurança jurídica. Gente, isso aí advogado vai falar para você que para mim é uma operação completamente normal de fazer, né? Ah, mas a SAF já vai nascer viciada com garantia? Não, ela vai nascer em nome de vocês, se quiser aportar o dinheiro e nos ajudar efetivamente, que hoje o problema do Cruzeiro é dinheiro. Não é, a gente não quer, hoje não adianta mais todo mundo, eu vou ajudar, vou dar palpite, vou pegar jogador, quero trazer um amigo, não adianta. Hoje nosso problema é único, exclusivamente dinheiro. Então, se vocês tiverem esse interesse, tá aqui, a gente chama, aprova no conselho, faz um negócio todo bonitinho, documento, cartão, que precisar para dar segurança jurídica. E acabou que eles não toparam e foi quando o Pedrinho acabou topando fazer aquela operação do aluguel da sede da administrativa do Cruzeiro para levar o BH para lá, antecipou esse dinheiro, nós quitamos os salários, por isso que a gente entrega a gestão com salários praticamente zerados ali, algumas dívidas ainda sim, mas praticamente diante do cenário que a gente pegou. Então, beleza. Ultrapassado isso aí, quando a XP já estava também correndo atrás, né, para quem que vai trazer.
Eu me lembro, e falo que ainda bem os celulares nos permitem hoje também, ao mesmo tempo que é ruim, toma muito tempo, mas nos permite documentar as coisas, né? Eu vou e mando uma mensagem pro Pedro Mesquita, um dia que eu tinha visto uma entrevista do Ronaldo, falou, Pedro, podia ser o Ronaldo para comprar o Cruzeiro. Aí ele vai falar, mas ele não quer, já conversei e tal, e morreu o assunto. Antes ainda do Ronaldo... Bem, antes disso aí acontecer, beleza. Ele falou que não queria, tá bom, vamos continuar. Aí às vezes ele falava, chegou uma proposta da 777, como chegou? Que não era uma proposta longe de ser a ideal que a gente queria, acabou não sendo. Até que um dia ele fala, apareceu um comprador. Você tem que conhecer ele em São Paulo direto. Eu ainda brinquei, Pedro, para de mistério, não, você tem que ir lá e tal. Marquei um almoço, inclusive vai ser na minha casa, porque se for em restaurante, ele é muito famoso e tal. Comecei a quebrar a cabeça. Eu te confesso que eu poderia ter pensado no Ronaldo, mas ele tinha falado que o Ronaldo não queria, e na hora que eu chego lá, era o Ronaldo. Então foi um almoço muito bacana, tava o Ronaldo com o advogado dele, né, que acabou acompanhando toda a operação depois, e a gente estava lá e conversamos. Foi quando a primeira vez ela falou, não, realmente existe um interesse, vamos construir. Mas foi quando ele falou. A ideia de trazer o Ronaldo foi sua, é isso? Não, eu mandei pro Pedro antes, realmente, de fato, eu mandei. E o Pedro? Mas foi ele que correu atrás e trouxe, isso aí não tenho dúvida nenhuma. Isso aí, contato sempre foi dele, eu nunca tive telefone do Ronaldo antes, nada disso, sempre tive uma excelente convivência depois, mas quem ligou e falou, tá aqui a oportunidade, foi o Pedro. Eu falei assim, eu só cutuquei ele antes, de fato, eu mandei uma mensagem pro Pedro, depois eu dei pegar no meu celular, mas foi em novembro, o Ronaldo deu uma entrevista pro, acho que Flow, que é um podcast, e elogiou o Cruzeiro. Na hora eu já peguei a entrevista, mandei pro celular do Pedro. Falei, Pedro, tem que trazer esse cara. Foi ali que acendeu essa luz, é isso? Não sei. Aí não sei acendeu a sua luz, foi ali? Sim, na hora que ele elogiou, falou, já tem time fora. É um cara bacana. Eu tinha visitado o Ronaldo, né? Outra bastidor interessante que pouca gente lembra. Em janeiro de 21, eu fiz uma visita por fazer, de cortesia, porque eu falava, gente, o Ronaldo começou no Cruzeiro. É um absurdo a identificação dele ser só com o Corinthians, onde ele terminou. E aí, através de amigos em comum, na época o Luciano Fará, empresário, que é empresário do Moreno, que tinha sido empresário do Ronaldo lá atrás, me levou, estava o Ronaldo e o Gabriel Lima, fui recebido por eles muito bem lá em São Paulo, no escritório, tirei foto, postei, me lembro que à época, às vezes até alguns falavam, mas esse aí nunca deu valor pro Cruzeiro, outros, né, ídolo, como sempre foi, mas foi um post que deu um pouco de crítica por isso, você tá viajando para ir atrás de um cara que nunca vai fazer nada pelo clube, e enquanto eu sempre falei, a vida é feita de construção de relacionamentos, você não sabe o que vai acontecer na frente, e felizmente, no fim desse mesmo ano, acabou sendo o Ronaldo. Pois mas afinal... Ele valeu a pena, porque essa era a história, né? Era assim, olha, o cara pegou isso aí de graça e agora a continuidade da história e ainda teve um lucro de 500 milhões nessa operação toda. Eu quero ver isso também. Esse é história, esse não é história, esse é história com Então, eu quis te contextualizar, que são bastidores legais, já que a gente está aqui para isso, mas aí então vem... tem essa primeira reunião, o Ronaldo fala que realmente o interesse dele seria só se fosse 90-10, porque não teria como, a gente teria que mudar isso, e aí a gente vai fazer esse trabalho de construção. E não mais 51-49. Que é a famosa reunião que você sabe aí que eu falei. Enquanto isso, falou, então vamos trocando minuta, considerando que a gente vai aprovar isso, né? E começaram as minutas a serem trocadas. Só que qual que é a grande questão ali? O Ronaldo de fato colocou 50 milhões de aporte à vista e colocou, até porque se não tivesse colocado a gente não tinha conseguido cumprir os compromissos iniciais, né? E teria que trazer essa receita de 350 nos próximos anos. Só que você concorda comigo, Ricardo? Nós estamos aqui, na sua casa é linda e maravilhosa. Vamos supor que a sua casa tem 50 milhões de dívida de IPTU e eu compro ela por 1 milhão. Quanto que vale a sua casa? Nesse mesmo momento ela continua valendo a mesma 51. Coisa. A mesma coisa. Né? Então, não, porque a dívida não foi paga ainda. Não, é um negócio de risco, né? É isso que eu tô falando. Quem comprou está assumindo 51. Pronto. Concorda? Então o que a gente falava ali... Está investindo 51. A lei é muito clara. A lei é muito clara nesse sentido. Mas o comprador, ele é responsável pelo tratamento da dívida sob pena de se tornar responsável por ela. Então, quando o Ronaldo topa fazer esses aportes, ao mesmo tempo ele se compromete a bancar a dívida de 1 bilhão e 100 milhões. Assim como o Pedrinho se comprometeu agora. Isso aí tem que fazer parte, aliás, nem precisa fazer parte do contrato. Muita gente às vezes falava, tem que estar claro no contrato. Não tem, porque está na lei. A lei é maior do que o contrato. O contrato tem que obedecer à lei. Eu não tenho dúvida nenhuma que se chegar lá e não pagar a recuperação judicial, vai na SAF e no dono dela na hora. A letra da lei é clara e modéstia à parte, é o que eu te falei, eu participei da construção dela. Eu entendi o espírito do legislador. Se você perguntar ao senador Rodrigo Pacheco, que é o autor, o senador Carlos Portinho, que é o relator, todos vão falar isso que eu estou dizendo agora. Porque senão vira calote institucional, né? Eu vou lá, mando tudo de bom para a SAF, deixo a associação com a dívida, se não pagar, ela quebra para lá, já não tem mais futebol mesmo, a torcida quer saber de futebol? Não é isso que a lei fala. Então, quando o Ronaldo
pega por esse investimento, eu falei do fundo do meu coração. Falei, um cara consolidado, com clube fora, que é uma outra mentalidade. Um cara que é ídolo mundial. Eu ainda brinquei, falei, doido de topar fazer um negócio desse, embora seja negócio. Pro burrinho aqui entender, você tá dizendo então, a dívida do Cruzeiro à época era coisa de R$1 bilhão. 1 bilhão e 100. Tá, então o Ronaldo efetivamente comprou o Cruzeiro por 1 bilhão e 150. 1 bilhão e meio. Porque ele chamou pra si... 1 bilhão e meio, mais a responsabilidade de 350 nos anos subsequentes. Tá. Que ele colocou. Porque não tudo, mas você pega, por exemplo, a gente já tá Se aqui... tudo desse errado, ele efetivamente teria que arcar com esse Nós dinheiro. estamos em 2024 agora. Nisso aí, o Ronaldo já fez diversos aportes para cumprir a recuperação judicial, para cumprir o parcelamento tributário. Mas ele fez isso, o Ronaldo fez isso porque ele é bonzinho. Não, porque ele fez um negócio em que ele teve que cumprir isso. Aí se você perguntar, mas risco é igual retorno, isso é qualquer negócio. Ricardo, eu tô com um fundo aqui para você, é o que todo mundo cai na criptomoeda lá às vezes. 8% de retorno, o cara vai e enfia dinheiro. Risco é retorno. Então ele fez um negócio arriscado sim, mas fez um negócio. Eu não tenho dúvida nenhuma. O que ele vislumbrou ali, na minha opinião? Eu vou pegar um grande time, com uma grande equipe por trás, um grande escritório de advocacia, uma boa equipe de gestão. A parceria que a gente criou, porque a recuperação judicial, quem fez foi a gente, foi a associação que fez. Foi a associação, não foi o Ronaldo. O escritório é nosso. Porque isso, para quem não sabe, e o pessoal não tem que saber mesmo, no meio jurídico é um case. Ou seja, eu tenho muitos amigos advogados que falam que é um case. Isso foi associação, isso não foi Ronaldo. Não, isso foi associação. O escritório é nosso, a Álvares Marçal, que fez a reestruturação da dívida, foi a gente que trouxe. A SAF banca porque está contratualmente acordado que tinha que bancar. Né? Então, volto a dizer, somos parceiros, são essenciais. Eu não gosto que confunda as palavras às vezes, porque às vezes a pessoa me ouve e fala assim, eles não fizeram nada. Claro que fizeram, gente. Pô, o recurso veio deles. Mas o recurso veio deles porque eles falaram, vamos ajudar. Não, o recurso veio deles porque é o que está combinado e feito em contrato, sob pena de, se não fizer recuperação judicial, a coisa não andar depois. Mas eu falo, por exemplo, eu tenho um case aqui que os honorários dos administradores judiciais, nós diminuímos em 10 milhões de reais na negociação nossa, exclusivamente nossa. Nós que botamos a cara na frente, chamamos, conversamos, um ganho que pouca gente contabiliza. Foram 10 milhões de reais. Né? Então, assim, a gente trabalhou bastante para isso com o suporte financeiro deles, porque isso está em contrato. Tanto que eu que agora, na venda do Ronaldo pro Pedrinho, que todo mundo fala, o Pedrinho agora passa a ser o responsável pelo... Sim, ele é o responsável pelo cumprimento. E se o Pedrinho vender de novo, o próximo também. Então isso está envolvido no valor do negócio. Não se sabe quanto que o Pedrinho pagou. É mentira essa história, pagou 500 milhões, o Ronaldo lucrou 450. Isso não existe. Isso não existe, não existe. Eu te garanto que não existe. Como assim? Você falar, quanto foi? Também não posso dizer, eu não conheço o contrato, mas se conhecesse, eu também não poderia falar, porque ele tem uma cláusula de proteção de confidencialidade. Mas isso eu tenho certeza absoluta. Mas sei também que ele está herdando uma grande responsabilidade. A verdade é essa. Ô Sérgio, o outro case também foi uma diminuição brutal da dívida tributária do Cruzeiro. Era coisa de quase 500 milhões, acho que foi reduzida pela metade. Isso foi trabalho da associação ou trabalho de Ronaldo, já da equipe do Ronaldo? Esse foi só nosso e é legal porque aí ele que vai... Só nosso, associação. Ele que vai chegar na sua pergunta das tocas polêmicas. O que aconteceu? Em 2020 é aprovado a lei de transação tributária individual. Foi aprovado em maio de 2020. Então, logo depois que a gente entra, a gente começa a trabalhar isso, através da época do nosso advogado João Paulo Almeida Melo. Em outubro, o Cruzeiro é o primeiro clube de futebol e uma das primeiras instituições do Brasil a fazer isso primeiro é a Corte Tributária. Eu lembro que esse dia a gente fez uma comemoração que parecia que tinha ganhado o campeonato, ninguém entendia nada. Pô, o time mal no campeonato, vocês estão felizes. Eu falei, tamo, porque nós estamos pensando no futuro do Cruzeiro. Então, a gente reduziu uma dívida de 480 pela metade, praticamente, para pagar em 12 anos. E essas parcelas, elas seriam escalonadas, como foram. Começa menor, vai ficando maior. Acaba que depois, no curso do processo, veio uma nova lei que é a do PERSE, que é um programa especial que foi criado para o setor de eventos que o futebol se enquadra, que a gente acabou ainda melhorando ainda mais essa tributação. Né? Então, essa forma de pagamento, esse parcelamento. Só que aí o que acontece? Aí vem a polêmica do Ronaldo. No meio do negócio, as garantias disso eram as próprias tocas, né? É o patrimônio do Cruzeiro. A gente estava começando a ter que atrasar a parcela, porque vem aquilo, a receita não veio igual a gente esperava, salário devendo, bloqueio de ações antigas, a gente tinha bloqueio de ação de 2012, 2013. Então temos que fazer alguma coisa. E o Ronaldo, ciente, obviamente, de que uma hora isso aqui pode estourar em mim, então o que eu faço? Eu assumo essas prestações. Em contrapartida, as tocas, que são centro de treinamentos e estão em garantia dela, vêm para a SAF. Mais do que justo.
Mais do que justo porque eu vou pagar isso aqui sem garantia nenhuma. E segundo, vamos supor que eles não pagam. Você imagina amanhã, eu tenho uma instituição que é a Toca, um imóvel que é a Toca, que pertence à Toca 2, por exemplo, que a SAF usa, mas pertence à associação, penhorado e no leilão. Não fazia sentido nenhum. Então trocaram-se as garantias e passaram. Por isso que eu expliquei que aquela situação, e te falo até mais como eu defendi lá e defendo tranquilamente. Eu quero que você me pegue aí uma pessoa que mexe com imóvel que vai avaliar em 500 milhões as duas tocas. Porque uma é tombada, a primeira. Você não pode fazer nada lá na toca 1, nem levantar um andar a mais. E a toca 2 é cheio de terreno vazio do lado. Para que o cara vai comprar a toca? Se não for para cima de treinamento, não serve. Então se você achar uma pessoa, porque aí você vai falar o valor é 240 ou 500. É 500, porque elas estão equivalentes, elas estão garantindo uma dívida muito maior. Aí você vai me falar, se você me achar uma pessoa que avalia as duas em 500 milhões, aí vende para ela. Porque não existe isso. Por isso que aquela transação, para mim, ela foi super válida, né? E repito, não foi pro Ronaldo, foi pra SAF, que o Cruzeiro é sócio dela. Então ela foi para manter o futebol do Cruzeiro. Sérgio, voltando para o campo do futebol, saindo da esfera administrativa, jurídica, financeira, muita gente bateu pesado e bateu com força em você pela administração do futebol. E tem que bater, né? E falava, não faz investimento, falava muito também da estrutura da Toca, tá caindo aos pedaços, tá cortando salário de jogador, não contrata jogador. Foi barra pesada? Você hoje, olhando para trás, eu sei que perguntar sobre arrependimento é quase que um chavão e todo mundo diz que não se arrepende de nada. Mas valeu a pena, cara? Valeu a pena ter sido presidente naquele momento? Valeu porque eu acho que eu cumpri o principal papel do que eu queria, até um pouco mais. Quando você falava... Mesmo apanhando? Você imaginava em transformar o Cruzeiro em algo diferente, né? em conseguir deixar o Cruzeiro não morrer, sobretudo. Tem uma expressão que eu gosto, que o Ronaldo fala que pegou o Cruzeiro na UTI. E pegou. Só que nós pegamos no cemitério. Estava prestes a fechar a tampa do caixão. Estava realmente a mídia... Como o Cruzeiro diz, o Ronaldo disse que pegou... O Cruzeiro na UTI. E pegou. Realmente estava na UTI. Só que nós tiramos do cemitério e levamos para a UTI. E antes de você continuar, e hoje o Cruzeiro está onde? Eu acho que, como ele falou, e eu concordo, nós já estamos no quarto do hospital, preparando para vir investimento e sair, porque na rua é porque a gente está disputando o título de novo. Acho que ainda não estamos em pé de igualdade para disputar com os times que têm um orçamento muito maior. Então nós estamos no quarto do hospital saindo. É o que ele falou na entrevista dele, que eu concordo. Só que é o que eu brinquei, acho que faltou ele simplesmente colocar essa situação verdadeira que todo mundo sabe. Ele pegou sim na UTI, mas nós pegamos no cemitério. Estava prontinho para fechar a porta do caixão. Né? O clube realmente, tanto que, repito, membro do próprio Conselho de Gestor falava, a solução do Cruzeiro é fechar as portas e criar um novo CNPJ. Então... Isso foi efetivamente posto? Isso foi falado realmente... em entrevista. Foi falado em entrevista. Mas internamente, alguém... Não sei se foi discutido. Com você nunca? Não, comigo nunca, até porque jamais faria isso. Então, e voltando pra pancadaria, você apanhou pra caramba. Então, nosso papel foi esse. Aí só pra responder, por que eu não sou arrependido? Por isso, porque o meu objetivo era voltar ao Cruzeiro, mas acho que mais do que voltar ao Cruzeiro, de fato, hoje eu falo, eu tenho um legado, eu contribuí, na minha opinião, de alguma forma, pra essa evolução do futebol brasileiro. Desculpa, não é reconhecido, não é o que a gente ouve por aí. Tanto daqui eu acho que é bastante, porque eu acho que se você pegar hoje, ouvindo, se meus filhos pegarem e falar no Google, olhar, quem é o primeiro presidente SAF do Brasil, sou eu. A torcida cruzeirense te reconhece? Hoje, muito mais, sem dúvida nenhuma. Ricardo, eu falo que tirando os segmentados, quando eu te falei, você tem o cara que não gosta do Conselho de Gestor, você tem o cara que não gosta do Zezé, o cara que não gosta do Gilvão, a unanimidade é o Wagner, ninguém gosta, obviamente que fez pelo que fez. O resto, todo mundo tem alguém que não gosta por algum motivo. O meu, eu acho que demorou um pouco, porque o pessoal demorou a vez que foi feito. Então, tirando os segmentados, uma outra torcida organizada, que como a gente cortou benefício e tal, teve problema, eu falo assim, graças a Deus eu não ando no interior, por exemplo, sem separado num posto de gasolina, numa festa, qualquer lugar que a gente tenha pedido de vídeo para criança toda hora, enfim. Quantas pessoas não chegam às vezes e falam, só vim te cumprimentar porque você salvou o Cruzeiro. Então hoje existe essa dimensão, mas de fato pro futebol é difícil pra caramba, porque ninguém entende da sua falta de limitação para contratar. Acha que você se assentou na cadeira, você é obrigado a fazer tudo. E é o que você falou, eu não tinha como fazer grandes contratações. A gente estava com salários antigos vencendo, dívida antiga vencendo, bloqueio que não tinha, chegou até caso de eu fechar patrocínio, recebeu o patrocínio à vista e ele ser bloqueado no dia. E eu contando qualquer dia para bancar a folha. Funcionário quer saber disso? Não quer. A culpa não é dele. E né? Jogador que vai para Twitter também falar disso também não quer saber. Nenhum deles quer saber. Tinha jogador falando besteira também a seu respeito, eu acho que né? a época até que não teve bastante, não. Mas depois acabou que veio acontecendo muita coisa. Tem uns casos pontuais, um ficou chateado por causa que foi afastado do elenco, o outro ficou chateado porque teve diminuição do recebimento do crédito na sua recuperação judicial, enfim. Acho que cada um vai ter o seu motivo ali. Mas é o que eu disse, vamos ter também os outros
outros e muitos, graças a Deus, que a gente tem bom convívio, que elogiam. Então isso aí vai ter para os dois lados. Deixa eu falar um pouquinho do futebol, que você disse, claro, que isso aí realmente é importante e difícil, Ricardo. Eu não arrependi por isso. E realmente eu acho que você tem que saber conviver com crítica. E até quem contrata com dinheiro tem problema. Você pega a Leila no Palmeiras aí, que ganhou tudo, ela teve xingamento há 3 meses atrás, 4 meses atrás. O Marcos Braz e o Landim no Flamengo, com dinheiro. Então, assim, não ganhou, você tá errado. E a nossa expectativa era muito grande de subir. Tinha-se essa obrigação. E eu falo, ninguém quer entender o menos 6 pontos, ninguém quer entender a falta de dinheiro para contratar e tal. Então, assim, eu tive que conviver muito com isso. Mas bastou a mim falar, eu sabia que o meu objetivo eu queria subir, claro, mas a gente tinha um objetivo maior para o resto da vida do Cruzeiro. Então foi saber conviver com aquilo e encarar as dificuldades que a gente teve nesse meio aí. Ô Sérgio, o Cruzeiro, eu te falo isso porque me parece que não é reconhecido, a gente acaba tendo um pouco de ciência. Eu não me envolvo com os assuntos do Cruzeiro, mas através de amigos cruzeirenses e até mesmo na imprensa, parece que o Cruzeiro foi fundado, né, a partir do momento que o Ronaldo chegou. O Cruzeiro produziu um documentário que, a meu ver, como atleticano, fica um pouco implícito isso assim. Olha, nós chegamos, né, e salvamos o Cruzeiro. Como se para trás não tivesse nada, ninguém tivesse feito nada de bom. Fica alguma mágoa a respeito disso? Dessa visão de só olhar de um momento para frente e não olhar do que aconteceu até chegar esse momento? Mágoa eu não vou dizer que é palavra, porque eu acho que eu já aprendi, a gente mexe, você gosta de política, eu gosto de política, a gente faz isso o dia inteiro, a gente não faz nada esperando, né, gratidão ou aplauso, nada disso. Eu acho realmente que poder-se-ia ser mais justo um pouco nesse aspecto de se reconhecer dessa forma. Porque é o que eu brincava. Às vezes, uma vez eu vi alguma entrevista, né, da equipe do Ronaldo, falou, porque aqui toda hora aparece um esqueleto. Eu falo, esqueleto apareceu com a gente, que não teve tempo de fazer uma due diligence, né? Quando vocês compraram o Cruzeiro, um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil ficaram envolvidos numa due diligence aqui. Então não é toda hora que aparece esqueleto. Bom, se teve uma due diligence, não era para ter esqueleto. Não era para ter esqueleto. Então teve um erro. Então falharam na contratação da empresa, é isso? Então, assim, agora a situação é dificílima, é o que eu falei. Mas foi um negócio feito. Um negócio de risco, sim. Repito o que eu falei. Se você perguntar, Sérgio, você faria? Eu não faria. Mas eles fizeram. Mas de fato foi isso que você disse. Eu acho que quando você chega, quando falaram, o nosso maior gol esse ano, eu lembro ano passado quando a gente aprovou a recuperação judicial, o maior gol do Cruzeiro foi a recuperação judicial. Eu acho que deveria, parabéns à equipe da associação que contratou o advogado, que contratou a Álvares Marçal, que trabalhou. Nesse aspecto eu acho que faltou, mas da minha parte, zero. Mas a gente ouve falar muito isso também, de gente que fala, teve um caminho nesse meio com bastante erro, com muita coisa complicada, sem dúvida nenhuma, zero dúvida. Muita gente falava, quer ver uma outra coisa que foi polêmica? Quando o Ronaldo chegou, ele negociou com os próprios atletas que você tinha trazido para toparem ganhar menos. Eu falei, é claro, porque agora o cara tem previsibilidade de recebimento. Queira ou não, o cara quer jogar pro Ronaldo. Completamente. Quem que é o Ronaldo e quem que é o Sérgio? Eu não sou ninguém, né, perto do Ronaldo. Então o cara jogar pro Ronaldo é uma coisa, o cara ter a previsibilidade de recebimento é outra coisa, até para nós. Então é claro que ele teria essa maleabilidade de fazer isso, né? Isso vai acontecer, eu não tenho dúvida nenhuma. Então, mas eu acho realmente isso aí, a gente falou, tanto que eu cheguei a comentar quando saiu esse documentário, que é muito bem feito por sinal, mas eu falei, Gabriel, que era o CEO à época que a gente sempre conversou, vocês não olharam ninguém da associação para poder dizer o que foi que a gente viu um ano antes de vocês. Porque vocês compraram porque teve a gente ali. Porque se não tivesse, é o que eu repito, tinha fechado a tampa do caixão. Então, por mais que vocês discordem de várias coisas que a gente fez, né, eu acho que vocês têm que entender contexto. Eu vi, por exemplo, quando saiu o último diretor de futebol aí que foi pro Vasco. Porque quando eu cheguei, o Cruzeiro estava sucateado, o Cruzeiro estava com funcionários chorando. Mas quando eu cheguei também estavam. Então, mas da mesma forma que tinha funcionário chateado, uma boa parte gosta muito da gente, não tenho dúvida nenhuma disso não. E eu ajudei pessoalmente muito funcionário do Cruzeiro, muito colaborador do Cruzeiro a pagar a escola de filho, do bolso, que precisava fazer, porque não conseguia pagar o salário geral. E eu vi a pessoa ali sofrendo. A Toca estava sucateada. Não é que a Toca estava sucateada, mas quando eu cheguei, por exemplo, tinha R$1 milhão em aberto com a empresa que fazia manutenção do gramado. Então, quer dizer, aí eu te pergunto, eu vou pagar R$1 milhão para essa empresa ou vou pagar R$1 milhão de folha de salário? Mas se eu não pagar, todo mundo fala que o gramado tá ruim. Então a gente tinha que fazer as coisas de acordo com a nossa capacidade. Eu só acho injusta essa análise fria. Aí eu peguei sucateado, eu peguei assim, que eles pegaram da gente, da nossa administração. A nossa administração pegou muito pior. Eu acho só que essa realidade poderia ter sido mostrada de uma forma mais sincera e até de reconhecimento mesmo. Não que eles estivessem validando tudo que a gente fez, mas que falassem, realmente esses caras, foi hercúleo que eles fizeram aqui, na dificuldade que foi esse 1 ano e meio de gestão do futebol no meio da pandemia, igual eles pegaram. Você falou que chegou a pagar
pagar do seu próprio bolso salário de funcionários, né? Eu me lembro de um jogador do Cruzeiro que chegou a divulgar por aí que o Filipão pagava viagens do time do Cruzeiro. Isso é verdade, Sérgio? Isso foi um contexto bem esquisito, que é que eu falo assim, eu fiquei até, confesso, um pouco chateado, foi o Sobis que falou isso numa entrevista, porque eu sempre tive uma excelente relação com o Sobis. Era um líder de elenco aqui, um cara que a gente se falava pelo celular. Quando tem a venda do Cruzeiro, pô, me mandou mensagem, elogiou, excelente, parabéns, foda o que você fez, a gente sabe o que você passou. Pô, me jogou lá em cima. Aí vem a recuperação judicial aprovada, a maioria tirando o Fábio e o Fred, todos os jogadores votaram contra a recuperação judicial, porque teria um grande decréscimo na sua quantia a receber. Aí o Sobis vem dar uma entrevista dizendo que foram os jogadores que bancaram, que o presidente não ia lá e parará. Falei, pô, completamente o contrário a tudo que ele falou pra mim no particular, inclusive depois da aposentadoria dele. E repito, é um cara que eu adoro, acho que é um grande exemplo. Eu fiquei pessoalmente chateado com isso. Eu até cheguei a dar uma entrevista e falar, pô, como é que eu não ia à toca se minha sala era na toca? Então eu vou ter que pegar vídeo e mostrar que eu tava na toca? Eu tava na toca todo dia. Se eu não tava em Brasília olhando coisa de SAF, em outro lugar fazendo alguma coisa, eu tava na toca todos os dias. E isso aí que ele falou não tem nada a ver. Falar que pô, precisamos de outro, pagar passagem. Outro não, um grande cara que eu adorei trabalhar, que é o Filipão, mas pagar passagem, pelo amor de Deus. Aliás, é uma curiosidade que eu tenho também, né? Em plena Série B, né, com uma equipe muito pouco competitiva, o Cruzeiro teve 2 grandes treinadores, né? O Filipão e o Luxemburgo. Quem pagava aquilo ali, Sérgio? De onde que saía dinheiro para pagar esses treinadores de ponta? Ou eles vieram para o Cruzeiro tentando ajudar o time também? Não, vieram, eu acho que dentro de um contexto, de um projeto, o Filipão até no começo exigiu um contrato maior, podia terminar sem multa, tanto que ele pede para sair depois. Mas assim, como a gente acabou não subindo, não tendo a realidade do que aconteceu, né, do que a gente queria para ter força de contratação, o Filipão acabou querendo sair. O Luxemburgo já não fui eu, ele veio e ele é demitido logo que o Ronaldo chega. Em ambos o Pedrinho ajudou, no Filipão à época o Regis ajudou também, mas em todos os dois foi fundamental, tanto que quando a gente... O Pedro sempre participou dessas contratações. Sempre ajuda, sempre ajudou. Então, dos técnicos nossos, porque a gente chega com o Enderson, que não fui eu que contratei, o Enderson vai embora. A gente traz o Ney Franco com o apoio do Pedrinho, a gente traz depois o Filipão com o apoio do Pedrinho, a gente traz o Felipe Conceição com o apoio do Pedrinho, do Mozart não teve, ficou até muito bravo comigo quando a gente trouxe, esse não teve, do Luxemburgo teve o apoio do Pedrinho. Principalmente o Luxemburgo e Filipão, apoio financeiro dele, inclusive. Então, é isso que eu falo, ele é um cara que realmente sempre foi aí fundamental para o Cruzeiro. Uma coisa que você falou agora há pouco que me chamou a atenção, você falou assim, os jogadores vinham, o Ronaldo oferecia salário muito mais baixos e eles topavam. Muito Bom, mais claro, não, né? Mais baixos. Mais baixos, muito mais baixos, né? E eles topavam. Né? Bom, é claro, é o Ronaldo que está garantindo. Da questão da base também, né? Veio muito jogador na gestão depois que vocês saíram, depois que o Ronaldo veio para o Cruzeiro, depois que o Ronaldo assumiu. Houve a captação de grandes atletas, de jogadores que se formaram e foram bons, que se tornaram bons negócios para o Cruzeiro, ou isso já é um trabalho antigo que vem desde a sua época? Isso aí é uma outra, bem colocada e bem lembrada, uma outra injustiça, que igual eu falei quando o diretor de futebol aí falou dessa questão que estava tudo sucateado, né? Um cara que eu sempre admirei como profissional, que foi o D'Alessandro, que esteve aqui, na saída dele também deu uma entrevista. A base do Cruzeiro estava sucateada. Pô, a gente pegava primeiro estrutura física. Quem vê o que era o departamento de saúde antes e o que era depois, que a gente mesmo sem dinheiro fez com doação de empresários cruzeirenses que acreditavam na gestão, fizemos uma mudança gigante dentro do departamento de saúde do Cruzeiro. E mais uma vez, faltando dinheiro para um monte de coisa, tentando pelo menos manter. Faltava investimento? Claro que faltava. A gente queria ter feito muito mais, mas não pôde. Então, o que eu falei, dentro da realidade do nosso trabalho, porque se ele falasse a base era sucateada, mas na gestão que veio tentou melhorar, embora não seja ideal, eu concordo. Mas dizer que é sucateada, falando que a gente entregou um negócio acabado, e jogadores, então, nem se fala. Então, vamos começar o primeiro exemplo. Quando a gente passa a gestão, eu me lembro o nosso atacante, termina o ano jogando, o Thiagão, zagueiro, atacante do Cruzeiro, alto, que tinha vindo da base, trabalhou já na base ali, já, quando a gente chegou já estava lá. O Luxemburgo era apaixonado com ele, a gente teve uma proposta para vender o Thiago, era até quase 2 milhões de euros, precisando de dinheiro. O Luxemburgo, pelo amor de Deus, não vende o Thiago, que esse menino vai estourar. E aí acaba passando, aí a gestão do Cruzeiro acabou vendendo ele para a Bulgária, foi para a Bélgica e agora foi vendido por 31 milhões de libras, né? Então, isso aí, mas já rendeu um dinheiro à época. O Giovanni Jesus, o lateral direito que foi vendido, era um cara que
já vinha da nossa gestão. Daniel Júnior, que rendeu o dinheiro agora, um cara que já veio da nossa gestão. O Vitor Roque é de vocês ou o Vitor ou Roque, eu que assinei o primeiro contrato profissional do Vitor Roque. Robert, que está assinado no mesmo dia, primeiro contrato profissional foi assinado com a gente. O Kaique, que está no time profissional, é um cara que já era da nossa época. Otávio, que é o goleiro da base que está lá hoje, já é da base do Cruzeiro há muito tempo. Tinha mais alguns. Então, enfim, essas são as famosas heranças benditas, é isso? Isso que eu tô falando. Então, na hora que o D'Alessandro vai e fala, pô, a base estava socateada, eu falei, pô, todos que estão hoje no elenco, no profissional da base, já são da nossa época. Vários que foram vendidos e deram dinheiro pro Cruzeiro são da nossa época. Eu tava socateado, pô, que tá abaixo eu concordo, porque eu acho que sempre tem que estar abaixo diante da nossa falta de investimento. Poderia ter mais investimento em infraestrutura, mais captação, enfim, tudo a gente queria mais. Mas eu acho muito injusto não fazer essa declaração, né, de que todos esses atletas que até hoje estão ou que foram vendidos são pessoas ou que já estavam, que às vezes nem são mérito da minha gestão, né, ou vieram na nossa gestão de 1 ano e meio à frente do futebol ali, no futebol de base, mas que já estavam no Cruzeiro de alguma forma. Então, eu não concordo de jeito nenhum com essa afirmação de que estava socateado. Até porque o objetivo de base não é ganhar título. Não adianta de nada eu ganhar 10 títulos por ano e não botar nenhum jogador no profissional ou vender e fazer dinheiro, né? Então, acho que isso aí é um grande erro. Sérgio, eu te conheço muito bem, sei que você é um cara extremamente ético, né? Você não vai criticar e nem vai se meter em questões que você não participa diretamente. Mas eu queria falar um pouquinho do futebol atual, né? Do Cruzeiro atual. Você está otimista para essa nova fase do Cruzeiro sob gestão do Pedro? Eu tô realista, né? Mais do que otimista. Assim, primeiro que você falou na verdade, não é nem só por ético. Eu detestava quando eu tava lá e via o tanto de gente que não tá lá com a bunda na cadeira, na janela ali, com o peso da caneta, querer dar palpite sem assumir o risco. Eu falo que eu sou muito Nassim Taleb nisso, né? A pessoa tem que assumir o risco para poder falar e dar palpite. Mas eu tô otimista dentro do realista, até porque, Ricardo, eu gosto de voltar um pouquinho às vezes nas coisas, mas para dizer, quando pergunta qual balanço que você faz do Ronaldo no futebol, eu gostei e acho que ele cumpriu com o que ele falou, porque no primeiro ano ele subiu, que é o que ele queria, e subiu como campeão, pé nas costas, e o segundo ano ele foi para a Sul-Americana, que é o que ele falou que queria fazer. Então, os 2 anos de futebol do Ronaldo, ele cumpriu com a meta que ele colocou antes. Então, é isso que eu acho que a gente tem. Agora, o problema é que o torcedor cruzeirense não queria que a meta fosse só essa. E nem queria ter sofrido. Queria ter já subido antes, classificado antes para a Sul-Americana. Aí eu entendo o lado do torcedor. Mas do lado de gestão, o Ronaldo cumpriu com os objetivos dele. Isso é bom se dizer. Com todos os dois. Acesso e Sul-Americana. Ele colocou o Cruzeiro na Sul-Americana de novo. Parabéns. Com um orçamento não tão alto, né? Para agora, o que eu acho que aí eu tô otimista e realista. Eu não acho, como o Pedrinho já falou, que ele vai chegar aqui, vou pôr 300 milhões em contratação, não vai cometer essa loucura, até porque eu voltei ali atrás e falei do Rubens, eu não conheço o bilionário bobo, que gasta, que joga dinheiro, que queima dinheiro, mas eu acho realmente que ele vai acelerar esse processo de investimento. Se o Ronaldo ia demorar talvez mais 1 ano, mais 2 aí para colocar o dinheiro, que ele vai acelerar um pouco mais isso agora, né? E acho que isso demonstra pelo que a gente vê, falar de mercado, pelo próprio perfil do Matos, que eu, ainda que pouco, cheguei a trabalhar com ele, né? Então eu acredito sim que dias melhores virão aí mais acelerados nisso. Mas de forma alguma, repito, insisto, eu sou crítico pelo contrário, eu acho que o Ronaldo cumpriu com o que ele falou que cumpriria aqui. Como torcedor, Sérgio, eu sou daqueles que acham um absurdo esse clima hostil entre clubes rivais. Eu não vou nem falar entre selvagens torcedores, não, porque é uma outra categoria. Mas clubes rivais, principalmente num estado como Minas, que a gente tem 3 grandes clubes, eu não consigo compreender que os 2 maiores não mantenham uma relação de proximidade e colham louros juntos. Jogo com torcida única, para mim, isso é um retrocesso. Ano passado, em alguns jogos atrás, até esse ano mesmo, a gente teve problemas muito, muito desagradáveis envolvendo dirigentes de Atlético em jogos do Cruzeiro Mineirão e vice-versa. Como que você enxerga isso, Sérgio? O que falta para... Você agora é um ex-dirigente, mas eu vou te colocar na categoria de dirigente. O que falta para vocês, dirigentes de futebol brasileiro, entenderem que juntos vocês são mais fortes do que separados? Eu acho que, ser muito sincero, não é para puxar o seu saco não, mas eu acho que não se aplica a mim pela própria experiência do que eu vivi. A começar pelo fato de que, você pode perguntar a qualquer dirigente aí que teve, enquanto eu fui presidente do futebol na Série B, todos que vinham aqui eu fazia questão de receber, ou visitava em hotel, ou saía para jantar, levava a camisa do Cruzeiro de presente, buscava essa harmonia entre eles e acho que por isso que eu fiz grandes amigos dentro do futebol e os tenho até hoje, inclusive uns que saíram do futebol. Eu tenho um caso curioso, se você não sabe,
eu já até contei ele, inclusive, sei que você gosta muito dele também, o Sérgio Coelho já contou. Assim que o Sérgio Coelho ganha a eleição, eu não conhecia, eu ligo para o Zé Murilo Procópio, que é um amigo da advocacia, peço o telefone do Sérgio, ligo para ele e falo, vamos almoçar junto? Né? E ele vai com o Serginho, filho dele, a gente almoça nós três, na época tinha ainda o Vex Sonho, almoçamos junto nós três para falar, ó, estamos abertos e tal. Tanto que eu e o Sérgio Coelho não tivemos nenhum episódio de alfinetada, de não sei o quê. Jogamos uma vez só comigo na gestão do futebol, o mando era nosso, o Cruzeiro ganhou de 1-0, eu fiz questão de visitá-lo, tive com ele, tive com os filhos dele que sempre o acompanharam. Então, assim, sempre busquei ações conjuntas. Essa história que eu te contei, por exemplo, do patrocinador Abuse, ele falou, só fecha os dois, colocamos departamentos para falar, porque começou a conversa com o Cruzeiro. Então, tudo que era possível fazer isso junto, eu acho que a gente buscou fazer. E concordo com você, eu acho que juntos são mais fortes. E, aliás, tem uma curiosidade. Isso aí, eu comentei com o Sérgio Sete Câmara outro dia, que a gente estava fazendo uma entrevista lá atrás, quando ele era assessor, eu acho que ainda do Calil, e eu era assessor do Gilvan, começava essa discussão de independência, era Calil, porque o Calil pegou independência pro Atlético, né? Vinha essa discussão e eu falava com o Sérgio, a gente tinha que ter inteligência, os dois clubes pegaram os dois estádios, porque jogo pequeno, a gente banca as despesas junto, jogo menor joga no Independência quando precisar, não precisa usar outro equipamento, existe ele quando o outro tiver que ter show, quando precisar usa o grande, dá para fazer isso tudo em conjunto. Eu e Sete Câmara falando disso há 10 anos atrás, eu acho, 12 anos, sei lá, atrás, pra você ver, né, como é que são as coisas. Acabou não dando certo. Então, eu te respondendo, eu concordo com você. Eu sempre busquei ser coeso. Até hoje, quando dirigente de outro time vem jogar contra o Atlético ou o América, pô, Marcelo Paz, eu recebo aqui, Casares, amigos que eu fiz aí, eu faço questão de vou ao hotel, tomo um café, visito, porque eu acho que essa relação é essencial. E torcida única? Contra, completamente contra. Acho que o futebol ele é feito para estar todo mundo, para dar motivação. Eu acho que isso aí, para mim, é reconhecer o falecimento aí do Estado, a capacidade do Estado de repreender não só a violência ali, mas de impunidade também, porque eu acho que tem que pegar uma coisa mais severa. Tá no Código de Defesa do Torcedor, Estatuto de Defesa do Torcedor, hoje é a Lei Geral do Esporte. Se alguém chegar, o cara é brigão, identificou, tá com câmera, se não é cadeia, apresentar na polícia em dia de jogo e não pode. Chegar, apresenta 7 horas, dorme na cadeia um dia antes se precisar, entendeu? Não sei, inventa um jeito. Mas você proibir a festa porque a gente não consegue repreender quem é o vândalo, separar, e o vândalo é menos. O vândalo está em menor quantidade, né? A grande maioria está ali para torcer. Então eu sou completamente contra. Estádio próprio, você é a favor de algum tipo de negócio que faça com que o Cruzeiro venha a ser dono ou tenha concessão, que administre o Mineirão? Pro Mineirão, sim. Eu acho que inviável hoje, ou seria besteira, depois do Atlético ter construído o dele. O América ter o dele, o Cruzeiro construiu um terceiro, né? Um quarto, porque já existe o Mineirão. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que o ideal seria buscar uma forma de administração conjunta do Mineirão para, primeiro, dar a finalidade a ele principal, que é realizar espetáculo desportivo, e fazer isso coincidir dentro de uma agenda com também a possibilidade de ter shows, porque é a casa para ter os grandes mega shows aqui de Belo Horizonte hoje. A gente está vivendo um drama terrível, né? E aqui eu tenho certeza que eu posso compartilhar com você o abraço aos nossos amigos e irmãos do Sul. A gente está vivendo esse drama lá e toda hora se fala ou em paralisar o campeonato por mais tempo ou mesmo de criar algum tipo de situação em que não haja queda esse ano. O presidente da CBF recentemente disse que ele é contra isso, que não é possível. Você pessoalmente, Sérgio, o que você acha de paralisação por mais tempo e até essa questão também de não haver queda para a Série B? A queda tem que ter, porque inclusive está em lei, né? Era o Estatuto de Defesa do Torcedor e está na Lei Geral do Esporte hoje. Então, toda competição disputada em solo nacional, ela tem que ter o princípio do acesso e do descenso dentro do seu regulamento. Isso aí aconteceu exatamente por causa daquele famoso tapetão dos anos 2000 que o Fluminense foi da Série C para A por convite. Então hoje é vedado o convite e deve haver queda e deve haver ascensão. Agora, a paralisação eu sou a favor enquanto realmente não houver essa equidade na disputa. Aí eu acho que a gente tem que ter o sentimento aí de igualdade, né? Porque a gente tem 3 equipes que não podem fazer isso, se joga todo mundo, eles não jogam, uma hora você vai acabar obrigando que eles sejam rebaixados, porque vai ser humanamente impossível. Então acho que nisso aí tem que realmente buscar-se uma forma de ter essa coexistência. Eu gostei muito de uma entrevista, não sei se foi do presidente do Grêmio ou do Inter, que eu achei legal. A maioria dos clubes foi solidário. Pode vir aqui, pode vir treinar aqui. E o presidente falou, pô, beleza, mas eu tenho com meus jogadores treinando e a mãe dele, que não tem a condição dele, tá lá afogando, tá morrendo. A funcionária dele, a babá do filho dele não consegue trabalhar. Então não é simples assim a solução. E acho que seria uma desumanidade
possibilidade a gente permitir, portanto, que três grandes equipes, que a Juventude, Grêmio e Inter, não consigam disputar e todo mundo jogue normal. Mas agora parece que as coisas, né, já estão, né, em tese melhorando, longe do ideal, né, e que estão buscando o meio disso aí acontecer. Sérgio, papo reto. Política e futebol se misturam. Aliás, a política interfere no futebol? Nos bastidores do futebol? Qual tipo de política que você quer dizer? A política crassa essa, parlamentares, políticos poderosos, eles interferem nos clubes, eles interferem nas federações, eles interferem na arbitragem, Sérgio? Eu acho que a arbitragem em resultado desportivo não. Até porque se a gente passar a acreditar nisso, aí é a falência do futebol de uma forma geral. Então eu quero acreditar que não e realmente não temos nenhuma prova contundente disso. Agora uma interferência de uma forma geral, por exemplo, numa composição de federação, de própria eleição de confederação, dentro do clube, aí isso eu não tenho dúvida nenhuma, até às vezes de patrocínio, né? O político que às vezes incentiva a empresa a vir para o Estado para gerar emprego, em contrapartida ajuda ali, porque o próprio Estado também coloca um dinheiro no time e tal. Eu acho que isso aí de uma forma ou outra acaba se misturando, até porque até hoje a história do futebol brasileiro ela é lastreada na política, que são os clubes e associações. Talvez com a implementação das SAFs isso mude mais para frente, com os clubes sendo empresas, não dependendo para nada, com a criação de uma liga, aí talvez isso mude para frente. Eu não acho, por exemplo, que na Inglaterra, que você tem uma liga consolidada e 20 clubes que são empresa, um parlamentar britânico consiga influenciar de alguma forma. Mas hoje eu acho que existe sim ainda uma força política de uma forma geral no futebol, mas no meu entendimento não acredito que tenha em arbitragem, em resultado desportivo, eu não acredito. Por falar em liga, Libra ou LFF? O que você prefere? Vou te falar do fundo do coração. Quando eu saí da presidência, estava começando a discutir isso um pouco. Eu participei de uma reunião só, foi até provocada pelo Ronaldo, quando ele trouxe o Tebas, que é o presidente da Liga Espanhola. Adorei a apresentação, mas a partir daquele momento ali eu nunca mais participei. Então, eu realmente vou te falar, se eu tivesse condição técnica de opinar, eu opinaria, independentemente de onde o Cruzeiro está hoje, que é na Liga Forte União, salvo engano, que é o nome, né? O Cruzeiro não se posicionou, ele saiu da Libra, né, e não aderiu à LFF. Não, mas eles criaram o Independente que aderiu à Liga Forte, que é presidida pelo Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, isso. Que, salvo engano, chama Liga Forte União hoje. É um movimento contrário que o Atlético fez. Mas se eu te falar do fundo do coração, você falar o que eles estão propondo de diferente, eu não sei. Eu só sou a favor de uma coisa, eu sou apaixonado com o modelo americano a favor a gente chama do sportainment, do esporte, entretenimento, negócio, dinheiro. Eu acho que a gente tem que buscar o máximo de competitividade possível, buscar igualar os clubes o máximo possível. Até porque, eu usei isso aqui uma vez, a gente briga contra o que Flamengo e Corinthians querem lá, mas no Mineiro aqui a gente quer só para Cruzeiro Atlético e quer esmagar os menorzinhos. Então, eu acho que a gente tem que buscar um sentimento igual de promover. Se o mineiro melhor, mais competitivo, é melhor para a competição, todo mundo ganha mais, o bolo aumenta, né? Então, eu acho que da mesma forma deve se buscar lá em cima o máximo de competitividade, de igualdade de competição possível entre os clubes, para a competição ser melhor e ela gerar mais audiência, mais dinheiro, mais patrocínio, enfim, tudo isso. Sérgio, antes da gente terminar, vamos fazer aquela brincadeira que todo mundo faz, uma espécie de pinga-fogo? Bora. Eu vou falar alguns nomes, alguns temas aqui e você desenrola. Pode ser? Lá vem. Todo programa que tem isso, o negócio fica polêmico no final. Relação com a torcida cruzeirense. Muito boa. Hoje já foi pior por causa daquilo que eu te falei. Eu acho que tinha uma parte segmentada de rede social que ia lá só para bater. Tem aquele que gosta do resultado e tem aqueles que hoje, que para mim são a imensa maioria, que eu te falei que reconhecem o trabalho que eu fiz. Para mim é a imensa maioria. Então tem muito boa relação. Relação com a imprensa. Olha, fiquei muito, muito magoado com a grande maioria, para te ser sincero, porque quando eu não era do futebol, eu conversava, a gente via muito se aproximando, quando eu estava lá muito querendo informação, mas na hora que a coisa fica ruim, só quer bater. Eu acho que hoje tem, na minha opinião, sendo sincero, mais preocupação com a polêmica para vender post, para vender patrocínio e menos com a verdade. Eu acho que se na imprensa, de uma forma geral, buscasse a verdade, tem muitos profissionais bons, sem dúvida nenhuma, mas infelizmente tem muitos ruins, e esses ruins são os que acabam dando mais audiência depois. Então, eu acho que não só as emissoras, os donos de rede, mas os próprios jornalistas tinham que às vezes procurar isso. Eu já passei por isso várias vezes, de me ligar, eu falar uma coisa, o repórter ir lá e falar outra completamente diferente, mesmo eu tendo escrito com ele que eu não tinha falado aquilo. Então isso aí me magoou muito ao longo do tempo. Itair da Massa, ídolo do Galo. Eu não sei, devia estar na cadeia e não está ainda, né? Então, assim, isso aí a gente tem que esperar o judiciário resolver o destino dele, mas para mim, sem dúvida nenhuma, o maior responsável pelo que aconteceu com o Cruzeiro. Maurício, ex-jogador.
Maurício é um menino 10, que passou uma polêmica com a gente aqui, porque quando eu chego, o Ricardo, o Maurício era tido, ele era o camisa 10 e todo mundo achava que ele ia salvar o Cruzeiro. E ele estava num momento conturbado do clube, num momento ruim, ele chegou inclusive a ser vaiado em alguns jogos. E é um menino que eu adoro, porque eu conversei muito com ele, a época ele namorava a irmã de um amigo meu, então eu tinha uma outra relação com ele. E a gente acabou na vinda do Filipão, né? Quando o Filipão vem, o Maurício já um pouco, inclusive, desgastado, o Filipão fala de uma oportunidade que surgiu, trouxeram do Maurício ir para o Inter, a gente mantém um percentual dele, que na minha opinião valeria mais o percentual menor, mas com o Inter numa Série A do que a gente aqui na Série B, caso houvesse uma venda, e com a oportunidade de vir o Potker, que é um cara que o Filipão queria. O Filipão gosta de cara cascudo. E eu sempre falei isso, quando a pessoa fala pra mim, você não gosta, você não sabe de futebol. Eu falo, mas eu não quero saber de futebol mesmo, não. E eu, tava com o Filipão, um pentacampeão mundial, um cara que a gente confiava, e o Filipão falou, olha, é uma excelente negociação pra nós, porque eu acho que o Potker vem pra ajudar numa Série B, um cara que eu gosto, a gente permanece com o percentual do Maurício, pode fazer algum dinheiro, então vamos fazer a negociação. Então acho que isso é uma coisa que hoje, quando todo mundo fala, o Maurício pode ser vendido por tanto, o Sérgio entregou ele. Existe um contexto por trás que teve isso. Repito, uma grande participação do Filipão, e esse contexto, aprovar a negociação, isso que eu quero dizer, não que ele tenha feito negócio, óbvio que não, mas dele tecnicamente ter aprovado a troca e de financeiramente a gente ter permanecido com percentual, enfim, com esse dinheiro a receber depois. Então eu acho que a época era um negócio que poderia ter sido feito sim, e o torcedor vai lembrar, porque o mesmo torcedor que eu passei por isso, que hoje reclama, já vaiou muito o Maurício lá injustamente, porque queriam colocar um peso nas costas de um menino que ele não merecia naquela época. Fábio. Não precisa nem dizer, né? 976 jogos, salvo engano, pelo Cruzeiro, né? Um cara que tem um respeito, um carinho de toda a torcida. Na reta final ali, eu cheguei a palavrar, publicar foto com ele, não tinha assinado a renovação ainda, mas você viu tanto que o Fábio é um cara tranquilo e não chegamos a assinar, só que ele acabou vindo a sair depois. Então, assim, eu pessoalmente, né, gosto da pessoa, gosto do goleiro, tanto que tá aí até hoje, com 43, 44 ganhando Libertadores, performando, enfim, extremamente comprometido. Uma vez que eu fui renovar com ele, ele falava, presidente, quantos treinos eu faltei no ano passado? Nenhum. 0, não gripa, não tem dor, não tem unha encravada, não tem nada. É um cara comprometido o dia inteiro. Então, mas reza a lenda que era um cara difícil pra caramba com o relacionamento com os jogadores, é verdade? Não acho. O Fábio é o seguinte, primeiro, o goleiro já é isolado, ele já treina separado e tal, então não é que ele tem um relacionamento difícil. Ele sempre foi um cara muito família, muito a questão da devoção dele a Deus. Todo mundo vê o tanto que ele é dedicado, é evangélico, praticante, né? Toda a entrevista dele vê isso. Então não é que ele é difícil. Ele era realmente o cara mais isolado. Ele não é aquele cara que chega e sai fazendo brincadeirinha e tal. Mas a gente vê que chega no vestiário, é um líder, é um cara que grita, é um cara que cobra, é o que fala antes para todo mundo, né? E repito, um cara que tá presente todo dia no centro de treinamento, né? Então, realmente é um cara digno de aplauso. Eu acho que ninguém chega na idade que ele tá performando igual ele tá performando. Não tem dúvida nenhuma que se falar de 3 ou 4 goleiros aí em atividade na Série A, você vai falar Fábio, um deles. Cássio é um deles? Cássio é um deles, na minha opinião, sem dúvida. Fiquei, como cruzeirense, feliz quando eu vi que ele havia a possibilidade dele vir. Que é a mesma coisa, é uma história de 712 jogos, campeão mundial, enfim. Porque eu falo uma coisa, o Ricardo, é o cara que defendeu um chute do Pogba, dos grandes jogadores. Cássio jogou com o Chelsea, pô, né? Não é um cara que ficou jogando a vida inteira no interior com outro tipo de jogador. Não estou desmerecendo, mas dizendo que a qualidade técnica é outra. Então, Cássio, eu não tenho dúvida nenhuma que é um goleiro que qualquer time do Brasil gostaria. Para encerrar, Messinho e Vitor Roque, 2 atletas da sua época, quando presidente. Mas Qual foi o pior negócio para o Cruzeiro? Não, um sai na minha época, o outro não. Então, assim, vamos primeiro pelo Vitor, que é um caso mais simples. Eu acho que o Vitor é um caso muito... Ambos empresariados pela mesma pessoa que já deu entrevista, falou de mim, sabe? É um cara polêmico. Tem problema também com vários clubes do Brasil, não foi só comigo pessoalmente, não. Mas o Vitor, é o que eu te falei, a gente assina o primeiro contrato profissional dele. E tem um caso engraçado que o Luxemburgo vai colocar ele pra jogar. Pouca gente se lembra, que eu falo que o pessoal tá lembrando só quando o cara estoura. Acho que era o jogo contra o Botafogo. O Vitor entra, o narrador até fala, pifou o pulmão. Ele jogou 18 minutos só no segundo tempo e saiu. Aí todo mundo, não tá preparado. E o Vanderlei, mais uma vez, igual eu te contei o caso do Thiago, atacante aqui, não. O menino é bom, vamos insistir. Tanto que a gente ainda perguntou, Vanderlei, ele é um cara que vai jogar? Vai. Então, já metemos um reajuste nele direto depois que eu já tinha feito o primeiro contrato profissional, quando o Vanderlei falou que ele ia jogar. E aí, obviamente, termina dezembro, a gente entrega a gestão do futebol, né? Então, o problema do Vitor Roque vem acontecer em abril, maio, não sei, eu já não posso dizer o que aconteceu. O Messinho, sim, esse sai na minha gestão. O Messinho chega no Cruzeiro, tem aquela polêmica toda com 9, 10 anos de idade.
até na época um conselheiro do Cruzeiro bancava ele, o Ricardo, e falava para mim, Sérgio, eu preciso criar um instrumento de garantia. Eu falava, não existe garantia com menor de idade. O máximo que você vai conseguir fazer é dar o dinheiro pro pai, e o pai vai falar que você está emprestando para ele, faz um contrato de mútua. A única forma de você garantir que o seu dinheiro, até para você lastrear no imposto de renda, o que você está fazendo com esse dinheiro? Ou é doação ou é mútuo. Um dos dois tem que ser, né? E aí foi o que eu orientei à época, e acabou que ele veio desenvolvendo. O primeiro contrato profissional só faz com 14 anos, só que na época da gestão do Itaim Machado e do Wagner, houve aquele escândalo todo, e parece que havia alguma confusão lá no divisão de coisa dele futura, do emprego que o pai trabalhava na Toca e tal, e aí o pai dele foi denunciado criminalmente, junto com o Itaí, com o Wagner. O pai dele é réu num processo que está com o Cruzeiro hoje. E quando eu assumo, eu quis consertar isso. O pai dele era lotado como assessor da presidência. Falei, bom, meu assessor ele não é, porque ele não pisa aqui, então vamos realocar na Toca 1, e ele vai à base e vai ajudar lá, como tem várias fotos, reportagens da nossa época dele lá. E aí, na época que vem a renovação dele, uma das coisas que foram impostas para mim pelo empresário, isso eu tenho mensagem, tem tudo aqui tranquilo para mostrar, eu tinha que fazer uma carta para o pai do Estevão dizendo que a situação dele no Cruzeiro sempre foi regular. Eu falei, eu não posso fazer uma carta do para trás, eu só posso fazer do para frente. E eu posso dizer que desde a minha gestão ele que o para trás eu não sei. Posso dar uma entrevista dizendo que é um cara do bem, um cara bacana. Pô, eu tenho foto que eu já divulguei, eu na casa do Estevão, quando ele machucou, já fez uma cirurgia no joelho, a gente ia à casa dele, pra você ver o tamanho do carinho que a gente tinha tentando cercar e mantê-lo aqui. Mas aí houve essa divergência com o empresário, que foi somado ao fato desse empresário também ter sido investigado junto com o Itaí. Então ele teve uma busca e apreensão em casa, aí ele fala que eu que mandei a polícia lá, quer dizer, desconhece o funcionamento do sistema judiciário brasileiro, como se eu tivesse o poder de fazer alguma coisa, mas investigado que foi, veio essa busca e apreensão, veio a tal da carta que seria ilegal fazer, eu não quis fazer, ele do dia para a noite tirou o atleta daqui, eu não sei as promessas que foram feitas para ele lá, o dinheiro, cada um fala uma coisa, mas não quero nem entrar nisso. Mas o principal motivo, na minha opinião, foi esse. Eu não ia produzir um documento ilegal de forma alguma, e como eu também não tive influência na polícia e na casa do empresário. Então, com essa somatória, ele acabou tirando o jogador antes, e aí eu acho que é do caráter e da consciência de cada um por que isso aconteceu. Mas vou dar uma boa notícia para a torcida cruzeirense. Tem um outro Messinho aí que chama João, viu? Aguardem que uma hora ele aparece. Vamos compensar, pode ter certeza, se Deus quiser. Sérgio, muitíssimo obrigado. Valeu demais. Esse é o programa de estreia, como falei, da história da história. Sérgio Santos Rodrigues, um papo fenomenal. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem de olho aí, hein? Porque os próximos episódios vão ser tão bons quanto esse aqui. Obrigado pela audiência. Forte abraço para todo mundo.